A paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. É um prazer muito grande poder compartilhar com você, a palavra de Deus neste dia de hoje. E também quero contar para você, falar para você a respeito do meu testemunho. Quero dar meu testemunho hoje. Gostaria que você ficasse atento para aquilo que Deus pode fazer e aquilo que Deus fez em minha vida. É um prazer muito grande poder compartilhar com você o meu testemunho, como Deus agiu em minha vida, como Deus me alcançou, como Deus me viu, como Deus tem agido em minha vida. Ele também pode agir na tua vida hoje. Só você dá atenção à voz de Deus. E eu hoje, Deus, através do Espírito Santo de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus tem trabalhado em minha vida, em meu coração, e eu tenho este privilégio de poder passar para você, meu amigo, minha amiga, através deste testemunho, o que Deus pode fazer na vida de um homem. Amém? Louvado seja Deus. Por isso, neste momento, eu quero a sua atenção. Vamos orar a Deus para que Deus venha agir em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Ó Senhor, Tu és digno de toda a nossa adoração e gratidão, Senhor. Não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Como não podemos Te adorar, como não podemos Te louvar, Senhor. Ó Deus, somos gratos a Ti. Ó Deus, Tu és digno. A minha vida, Pai, é digna a Ti. Ó Deus, por isso eu Te peço neste momento, perdoa meus pecados, perdoa minhas transgressões, meus atos cometidos. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que eu tenho cometido perante Ti. Obrigado. Obrigado por essa tão grande salvação através de Ti, Senhor. Através de Jesus, que tem me alcançado. Não foi eu, Pai, que Te escolhi, mas foi o Senhor que me escolheu. Obrigado, Senhor. Perdoe as minhas falhas. Sua palavra diz, se nós confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de toda a nossa injustiça. Por isso, neste momento, nós clamamos, eu clamo a Ti. Abençoa nossas vidas. Opera no meio da minha vida, no meio da minha família, de perto e de longe. Alcança cada um deles com a Tua salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Louvado seja o Teu nome, Senhor. Oh Deus, só a Ti, Senhor. Só o Senhor é Deus, mais ninguém. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Ouve nosso clamor nesta tarde, Senhor. Ouve nosso clamor neste dia, Senhor. E opera, Pai, em nossas vidas. Opera no meio de nossos familiares. Consagramos nossas vidas a Ti neste momento. Consagramos a vida dos nossos parentes. Consagramos a vida, Pai, dos nossos familiares em Ti. Consagramos, porque a Tua palavra diz, clama a mim e Te responderei coisas grandes, firme que Tu não sabes. Oh Deus, paramos a Ti neste momento, Pai. Paramos neste momento para ouvir a Tua voz e sentir a Tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluia.
Aleluia, louvado seja o Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Ele. Ele é digno de receber a honra e a glória e toda a nossa adoração e gratidão. Aleluia. Você, meu amigo, minha amiga que está aí, vai nos ouvir neste momento. Obrigado pela sua presença. Você que vai nos ouvir. A palavra de Deus hoje serve tanto para a minha vida como para a sua vida também. Por isso eu gostaria que você que está em casa, que está trabalhando, não sei onde você está, se encontra neste momento, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, Ele está olhando para você nesse momento. Ele está olhando para aquilo que você vai fazer. Você pode ignorar, Deus também está vendo. Você também pode dar ouvido a Deus, e Ele também vai ouvir também. Ele também está vendo. Aleluia. A palavra de Deus aqui diz em Lucas, eu gostaria que você abrisse, você que é católico, espírita, não interessa a sua religião, eu vou pregar Jesus hoje. Eu vou falar do amor de Deus que Ele teve pela minha vida, pelo aquilo que Ele fez em minha vida, que eu não posso esquecer. Eu não tenho como esquecer isso, porque ficou marcado em mim. Ele também vai marcar você hoje. Certo? Por isso eu quero a sua atenção, né? Para que Deus faça um milagre em tua vida hoje. Aleluia! Louvado seja Deus. Por isso eu quero trabalhar hoje com a ajuda do Espírito Santo. Trabalhar dentro da palavra de Deus. E contando através da palavra de Deus aquilo que Deus tem feito por mim, né? Através em gesto de testemunho, para que você venha entender o agir de Deus, como Deus age na vida do ser humano. Amém? Louvado seja Deus. Abra aí em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois para Deus nada é impossível. Né? Pode ser impossível para você. Pode ser para você não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas para Deus tudo é possível. Deus pode todas as coisas. Amém? Contando o meu testemunho, entrando no começo do meu testemunho, gostaria que você prestasse bastante atenção. Amém? Eu sou do norte, entre Garanhuns e Lagoa do Ouro, não sei se você conhece, mas eu sou daquela região, nasci, né, naquela redondeza ali, me criei naquela redondeza, né, desde que eu era pequeno, né, nasci no lar católico, minha mãe, meus pais, todos eles eram católicos, e eu nasci assim. E a vida foi passando. E eu me lembro que minha mãe e meu pai, eles me levavam na igreja. Não sei se você conhece, né? Lagoa do Ouro, ou de Água de Góis. E eu sempre me criei assim, né? E foi passando os tempos e eu fui ficando adolescente. Aos 12, 13 anos, eu era uma pessoa, não vou falar para você que era infeliz, porque eu não era, eu era feliz. Era feliz. Mas, dentro de mim, eu queria algo mais. A minha mãe, me lembro como hoje, que nós ia para cidadinha pequena lá, como Oi de Água de Góis, e tinha até a igreja católica. E ali naquela igreja, em Oi de Água de Góis, tanto em Oi de Água de Góis como em Lagoa do Ouro, né, eu gostava muito de ouvir, né, a palavra de Deus, e o padre pregava, anunciava a palavra de Deus, e eu não conseguia entender, porque dentro da igreja católica
tem uma Bíblia católica que fica do lado do padre, ali em cima do público, ali naquele lugar lá, em cima de uma madeira. E eu não conseguia entender porque que ele não lia aquilo ali. E eu ficava parado e ouvindo, e ele falava, tipo uns folhetos na mão, e começava só a falar nos folhetos, né? Mas ele não pegava as escrituras, e lia dentro das escrituras, tipo esfolhando as escrituras, né? E eu não entendia. E eu queria ouvir a palavra de Deus. Eu tinha fome pela verdade da palavra de Deus. E o tempo foi se passando. E quando foi um dia, eu me lembro como hoje, eu tinha comprado, eu tinha seus 15, 16 anos, né? Eu estou contando isso, não é para me glorificar a mim, não, de jeito nenhum. Eu estou relatando isso para você, minha amiga, meu amigo, você que vai nos ouvir este testemunho, é para a glória e honra do Senhor Jesus. Ele que merece toda a honra e toda a glória. E quando foi um dia, eu tinha seus 15, 16 anos, eu comprei um rádio de pilha. Não sei se você conhece um rádio de pilha. E esse rádio, ele deu problema. E quando foi numa quarta-feira, eu me dirigi à Lagoa do Ouro. E numa rua lá eu fui consertar esse rádio. Me lembro como hoje, chegando naquele lugar de consertar o rádio, aí eu cheguei, entrei ali, eu imagino que eram umas 9h30, 10 horas da manhã, numa quarta-feira, que você que não conhece, a feira de Lagoa do Ouro é numa quarta-feira. E eu chegando ali, era um verão muito quente, muito quente. Você vê o efeito que tem a palavra de Deus numa vida de uma pessoa. Isso serviu para a minha vida e vai servir para a tua vida também. Imagine que um dia você recebeu uma palavra de Deus na tua vida. E Deus vai te mudar através dessa palavra. E você vai lembrar isso. Amém? E quando eu entrei, né, naquele lugar, eu vi uma pessoa sentada acima de um banco, no canto da parede assim, de terno. Uma pessoa jovem. Imagine que tinha seus 24 anos, 23 anos. Nessa faixa de idade. E eu entrei com o rádio na mão e gritei, né? Chamei o nome da pessoa que arrumava aquele aparelho. E perguntei, e aí? Você está ocupado? Você tem como arrumar esse rádio hoje? Ele disse, não tem, sim. Eu só terminar o serviço que estou acabando aqui e entrarei no rádio aí para consertar. Eu falei para ele, e aí, você vai demorar muito? Ele disse, não, é rapidinho. Aí eu falei pro cara, vou esperar. Ele disse, não, pode esperar. É terminar aqui, eu entrarei no raio do teu, e conserto já, e tu já leva já, beleza. E eu fiquei ali, sentado no banco, né? E aquele homem, né, do lado ali, todo de gravata, de terno, todo social. E eu imaginei na minha mente, né? E para você ter noção, há 35 anos ou 30 anos atrás, ou 25 anos atrás, você vê uma pessoa evangélica que se declarasse cristã evangélica, era um tipo assim de, né, era muito difícil, porque existia, não sei se existia, mas a pessoa sempre olhava com mal visto, né? Mal visto. Eu não sei se você já ouviu isso, você que está me ouvindo aí do outro lado, né? As pessoas, né, minha mãe, às vezes meus parentes católicos, eles sempre nos colocavam medo quando era pequeno. Sempre falava isso. Nossa, eles colocavam medo. Não sei se falou para você, mas para mim falou isso. E eu tenho prova disso. Eu estou falando para você os que eles me falavam. E eu quero que você hoje fique atento nisso, né? Fique atento, porque o inimigo das nossas almas, ele acha medo e usa, né, pessoas que estão às nossas voltas, querendo colocar medo para que a gente não conheça a verdade. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Porque eu tenho minha mãe, meu pai,
meus parentes ali naquela redondeza, na hora que eu vivia, dos seus 10, 12 anos, 10 anos de idade, eles falavam mal da igreja evangélica, falavam assim. Eles falavam assim, ó, meu filho, não vá, não deixe quando essas pessoas falar de você do evangelho, que são crentes, não dê ouvido eles, não dê ouvido. Porque lá, eu vi falar, eles não tinham ido, nunca foram lá na igreja evangélica, nunca. Meu pai, minha mãe nunca foram lá. Mas eles falam assim, ó, o diabo sempre usa assim. Eu ouvi falar que lá, né, que lá tem um bode que se levanta, que é assim, sempre querendo nos assustar para que nós nunca saia, né, do catolicismo e venha se tornar um cristão, um evangélico. Não. Por isso eles querem assustar, né, assustar você, assustar para que a gente não venha ouvir a verdade. E aconteceu isso, né? Quando eu me deparei sobre aquele moço, na minha mente já me levei assim, aquele estralo, me lembrando, né, das palavras da minha mãe e do meu pai ali. Nossa, ó, é um crente, não dei ouvido a ele. Isso era a minha ignorância, né, que eu ficava assim ouvindo, nossa, eu tenho, né? E aquele moço se dirigiu a mim. Aleluia, louvado seja o Senhor. E aconteceu que aquele moço, né, veio até mim e me deu bom dia, né? Disse bom dia. Eu falei bom dia. E eu sabendo que ele era crente, eu sabendo que ele era crente, não por causa que ele tinha me falado, não. Só por causa que ele estava com as suas vestes, né? Estava demonstrando o que ele era. E aquele moço chegou e disse assim, Senhor, se me dá um minuto da sua atenção? Aí eu cheguei e respondi para eles, para quê? O que é que você quer um minuto da minha atenção? Para falar de quê? Ele disse, Aí ele se declarou-se que ele era crente. Aí eu falei para eles, Senhor, o negócio é o seguinte, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir porque eu sou católico e eu não quero ouvir. Ele falou assim, mas não, é um minuto só. Eu disse, eu não quero. Aí ele fez a pergunta para mim, dizendo assim, você já tem Jesus? Eu respondi para ele, bem simplesmente. Ele falou, não, eu já tenho Deus. Eu já nasci com Deus. Eu achava que era dessa forma. Eu achava, porque o meu conhecimento que eu tinha adquirido a toda a minha vida, né? Imagina naquela época lá, eu tinha seus 14, 15 anos. Eu imaginava que a gente já nascia assim e já, né? Não precisava fazer mais nada. Eu achava assim. Eu já tenho Deus. Isso é o mal de toda pessoa. Achar que só de fato de ter uma religião já é salva. Já está salva. Isso era o mal que me carregava sobre mim e bloqueava, né, alguém vir chegar até mim, trazer uma mensagem da palavra de Deus e eu aceitar, porque eu recusava, dizia não, eu já tenho, mas o que eu tinha não correspondia com a verdade, com a palavra, com as escrituras, com a Bíblia Sagrada. Como é que eu dizia que tinha, se eu nunca tinha estudado a palavra de Deus, que eu nunca tinha tido uma orientação dentro da palavra de Deus, dentro da verdade, dentro da Bíblia, se ninguém tinha me ensinado? Quem? Eu tinha ouvido falar de cristão, eu tinha ouvido falar da palavra de Deus, mas nunca tinha parado para estudar. E aquele moço disse assim, você já conhece Jesus, já tem Jesus? Com certeza eu falei naquele momento que tinha. Eu já nasci assim, né? E aquele moço disse assim, você quer conhecer Jesus? Eu disse, como eu vou querer conhecer Jesus se eu já tenho Jesus? Né? E eu
naquele momento eu me lembro que eu falei para ele, ó Senhor, o negócio é o seguinte, o Senhor está dizendo que eu tenho de conhecer Jesus, eu já tenho. E você fica me forçando a conhecer esse Jesus de vocês, que eu já tenho. Não sei se você que está nos ouvindo, né, já passou por essa frase, por essa situação. Eu estou te contando para você acordar, para você ter mais, né, consciência daquilo que a palavra de Deus nos traz. Está entendendo? E aí ocorreu que aquele moço disse assim, ó, você quer conhecer Jesus? Eu digo, aí foi na hora que eu cortei. Senhor, o negócio é o seguinte, você é crente e eu sou católico, eu não quero. Eu não quero. E nunca, porque eu nunca vou ser crente. E eu me lembro como hoje ele me colocou o dedo assim sobre mim, assim, mostrando o dedo, e falou, ó, um dia, você vai ser crente. Eu falei, nunca vou ser crente. Ele falou, vai sim. Um dia você vai ser crente. E o dia se passou e ali terminou ali. E voltei, né? Terminou tudo. E o tempo se passou. Né? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu achava na minha mente, né? Louvado seja Deus, que nós só de fato de ser bom ou ser uma pessoa boa, nós se acha de ser salvo, né? Eu achava assim quando eu não era cristã. Mas é mais do que isso. É mais. Quando aquele moço me pôs o dedo na minha frente, assim, mostrando, dizendo assim, um dia você vai ser crente. Eu pensei naquele momento, respondi para ele, disse, nunca vou ser. E o tempo se passou. Né? O tempo se passou. Eu contando para você, neste momento, você que está nos ouvindo, eu era uma pessoa, né? Tive uma infância maravilhosa, não posso reclamar, né, em tudo. Mas eu era uma pessoa triste. Mesmo no meio de tantos familiares, eu tinha aquele vazio dentro do coração. Era um vazio que, né, que mesmo sendo feliz no meio da minha família, todas as pessoas na nossa volta ali, mas existia um vazio, algo que precisava ser preenchido. E eu procurava. Você via que eu respeitava todas as regras, né, que de uma pessoa que vive no meio católico. Eu tentava respeitar as regras, né, as coisas que aprendia que a minha mãe passava, meu pai passava. Eu fazia de tudo para respeitar. Mas mesmo assim, né, existia dentro de meu coração um vazio que precisava ser preenchido. E não estava sendo preenchido com todas as regras que eu fazia. Né? E quando foi passando o tempo, né, eu passei por uma fase na minha vida que foi uma fase muito desagradável na minha vida. Foi muito triste, que eu passei por algumas experiências que podem até servir para você que está nos ouvindo aí, né? Lá na minha casa dos meus pais, nós somos em 6. São duas irmãs
e 4 homens. São, né, seis pessoas. E meu pai, minha mãe, meu pai era uma pessoa assim maravilhosa, mas tinha época, tinha algumas, imagina assim, um tempo assim que ele dava muito, né? E por isso que eu gostaria de você parasse e comece a refletir sobre isso. Ele dava muito mais atenção às minhas irmãs, ele, né? E para nós homens, ele agia diferente. Ele, né? E nós, meus irmãos, né? Como eu se chamo Manuel, tem o meu outro irmão que se chama o José. Nós somos os mais velhos sobre os homens. E nós sempre trabalhava pro meu pai era uma pessoa, nós sempre trabalhávamos na agricultura e fazia, meu pai sempre fazia aquelas grandes empreitadas, né? E catava o dinheiro e sempre usava em casa. Nós nunca reclamamos sobre isso. Sempre era assim. E fomos crescendo assim. Todo o dinheiro que nós adquiria, meu pai controlava tudo e comprava para casa. Nós ficava felizes assim também. E foi passando o tempo. Só que né, na época nós vivíamos em casa, eu tinha imagino seus 16, 17, 18 anos. E você sabe, na nossa juventude, a pessoa que tem seus 17, 18 anos, ele, né, solteiro, ele sempre, né, gosta de ouvir uma música. Quem é uma pessoa solteira que não quer ouvir uma música, né? E teve uma época, nessa trajetória de idade que eu tinha, né, ocorreu um desentendimento, eu e o meu pai, né? E não estou falando isso porque já foi resolvido. Eu não estou falando isso para que, né, não, já foi resolvido tudo. Mas passei por essa situação. Quem sabe você que está nos ouvindo aí, do outro lado, está passando pela mesma situação. E isso sirva para você também, né? Para que você, se aconteceu isso, você tem uma maneira de voltar para trás e pedir perdão. Isso é como eu fiz, né? Você vai entender a história, aquilo que eu vou te explicar, e para que você entenda, né? Por isso estou gravando isso, para que sirva, né? Para mim, como serviu para a minha vida, vai servir para a tua vida também. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E meu pai era uma pessoa muito ciumenta nas coisas materiais. E ele, na época, nós não tinha energia na casa que nós morávamos, no sítio. E ocorreu que, de repente, colocaram energia, né? Puxaram os postes lá, colocaram energia, tudo. As casas que tinha no sítio tinha força elétrica lá. E meu pai comprou um rádio que liga na força, um rádio simples. E ele chegou e falou para nós, né, nós homens, né, e né, na época nós éramos maiores, né, o mais grande, nós tínhamos seus 17 anos, 16, 17 anos, e ele não queria, nem eu, nem o José pegasse nas coisas dele. Ele era assim, ele era ciumento, ele não queria. E você vê, quem é o jovem que vai, né, rapaz, o pai falou uma coisa agora, mas passa pelo ouvido só pelo outro, né? Não demos atenção. Eu não dava muita atenção assim. E quando me lembro como hoje, numa quarta-feira, eu levantei lá com umas 7h30, 8 horas, tá um solzão, e perguntei para minha mãe: mãe, cadê o pai? Ele saiu ali para baixo. Ele gostava de caçar de espingarda. Não sei se você conhece, né? E ele, chegando, fui caçar lá para baixo. E eu perguntei para minha mãe, como ele foi caçar, eu vou ouvir uma música.
Só que ele tinha colocado o raio, eu acho que eram uns 2,5 metros de altura, em cima de uma madeira, numa tábua. Ele pôs uma tábua numa altura para que a gente não alcançasse. Para a gente alcançar o raio, ele tinha que subir em cima de um banco, né? Não sei se você conhece, né? Um banco ou um tamborete, é a frase que se usa lá. E aí eles tinham de subir em cima daquele banco e até alcançar no rádio. Esse é meu testemunho, eu estou falando para você, vai servir para você. Preste atenção. Aí, quando eu estava mudando lá o botão lá para ver a raida que eu ia ouvir, quando eu olho para trás, quem é que chega? Meu pai chega naquele lá fora e me vê sobre aquele banco. Nossa, aí foi triste, porque ele chega pra mim e aí houve aquela discussão, e ele me xingando, falando que não podia pegar nas coisas dele, e eu respondendo pra ele que, nossa, mas pai, eu ajudo tanto em casa, nós trabalhamos tudo junto, como eu, como o José, né, nós todos aqui, as meninas também, né, nós damos, né, um coro a semana toda, e quando chega uma hora nós precisamos ouvir um som, um rádio, uma música, e o senhor não deixa, né? E ali ele, não quero que vocês peguem as minhas coisas, e eu ficou triste, né? E aí nós tiramos e eu falei para ele, ó, senhor, se eu comer, aí na hora ali eu me irei assim e falei para ele, ó, se o senhor falar mais uma coisa, eu vou pegar esse rádio e vou derrubar no chão, vou arrancar os fios e vou quebrar tudo, né? No momento de ira. E aí ele, né, como um pai, eu não podia ter feito isso, mas eu fiz, fazer o quê? Né? E ocorreu que ele se irando, e ele, naquela época, ele se dobrou-se no chão, com o gesto assim de tipo arrogante, né? Meu pai era um pouco assim arrogante, e ele se dobrou no chão e começou a jogar palavras sobre a minha vida, palavras que seja negativa, palavra de maldição. E me amaldiçoou de uma forma que eu, naquele momento, eu fiquei, né, triste, muito abatido, porque imagina uma pessoa, né, que eu já vivia assim meio quieto, triste, né, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu não tinha, né, vivia no mundo, né, no meio da minha família, mas existia um vazio dentro de mim. Não sei se com você né, aconteceu isso ou viveu isso. Por isso estou relatando para você isso. E naquele momento meu pai se dobrou seu joelho no chão com um gesto arrogante, e jogou uma palavra sobre a minha vida, dizendo que eu estaria amaldiçoado, eu te amaldiçoo, né, e citou o nome da Aparecida, o nome da Aparecida, o nome de todos os santos, né, dos católicos. Me amaldiçoou e disse que queria ver eu morto como uma borracha, né, do que a gente toca fogo e ela vai se derretendo. Você vê um pai, né, falar isso com o filho. E ocorreu isso, né, que ele falou tudo isso naquele dia. E isso me abateu muito. E eu tinha seus 17, 18 anos que ocorreu isso. Isso me entristeceu. E você vê, o tempo se passou, e nesse período eu me entristeci muito e resolvi um dia ir para Maceió, para casa da minha tia, passar um período de tempo lá, arrumar um serviço e trabalhar lá. E eu fui. Passei 6 meses lá. E nesse período de 6 meses eu escrevia para minha mãe, né? Escrevia, falava o nome de todo mundo. Nesta época eu não era cristão ainda, eu era católico, né? E eu falava, né? Escrevia algumas cartas para minha mãe, falando, ó, mãe, tá tudo bem aqui, tá? Nem falava, mas não citava o nome dele. E quando foi um dia, minha mãe falou para mim, filho, o seu pai, todas as vezes que você me manda alguma carta, né, ele se senta junto à mesa e ele espera que você falasse o nome dele.
mas você não fala. Você fala o nome de todas as pessoas, dos seus irmãos, no meu nome, mas o nome dele você não cita. Ele fica muito triste quando a carta termina. E ela me informou isso, e eu não tinha força para falar o nome dele, para citar na carta, né? Estou com saudade, porque eu estava magoado, eu estava triste por dentro das palavras que ele tinha me falado. E o tempo foi passando, e eu sempre lembrando daquelas palavras negativas. Por isso que eu falo para você que está nos ouvindo aí, cuidado com as palavras. As palavras, no momento, ela pode, você no momento de ira, você pode falar o que você quiser, mas só que cuidado, que a outra vida que vai te ouvir, que você está falando, ela pode ser afetada com aquela tua palavra. A Bíblia diz que a palavra tem muito poder. Ela tem o poder de restaurar a pessoa, de levantar, e o poder também de destruí-la, a pessoa. Por isso que é muito importante a gente vigiar nas palavras. E ocorreu que, ao período de 6 meses que estava em Alagoas, em Maceió, eu voltei. Mas eu voltei, né, para dentro da minha casa, onde meu pai morava, minha mãe. Mas eu vivia era tipo assim, eu coloquei na minha mente, no meu coração, que eu ia viver dentro de casa, mas eu ia viver diet. Eu dava atenção ao meu pai, tudo, mas eu não ia ser mais da forma que eu vivia antes, obedecendo todas as regras que ele colocava, não. Porque como ele fez aquilo comigo, eu ia dar um break. E ocorreu isso, ele fazia tudo assim, arrumava seus serviços, os outros meninos iam trabalhar, e às vezes eu ia quando eu queria. E quando eu me passou um período de tempo assim, acho que seus 19 anos, eu resolvi vir para São Paulo. Aleluia. E vim para São Paulo. E ocorreu que em São Paulo também, mesma coisa. Passando tempo, né? O tempo foi se passando, eu aqui em São Paulo. Né? Antes, olha que as coisas, Deus já tinha um projeto na minha vida. Deus já tinha me escolhido antes da fundação do mundo. Deus já tinha me escolhido do ventre da minha mãe. Deus já tinha me escolhido. Você veja, no dia que eu vim embora para São Paulo, comprei a passagem, preparei toda a bagagem, né, as roupas, tudo. E né, que eu ia viajar como amanhã. E hoje à noite, em casa, né, veio todas as pessoas, né, que eu conhecia, amigos, né, as pessoas daquela redondeza ali, veio tudo me despedir de mim, que eu vim embora para São Paulo. E a minha tia, que é a minha tia Joaninha, ela estava lá em casa, que é a irmã da minha mãe. E ela resolveu dormir lá em casa, né? E aí, nossa, passamos a noite quase toda conversando. E eu ia viajar, acho que era 10 horas, 10 e meia da manhã. Aí ela chegou pra mim e falou assim, minha mãe, todo mundo conversando ali, né, despedindo meus colegas todos. Aí quando todo mundo for embora, imagine lá com as 11h30, meia-noite, aí nós fomos dormir. Veja, a estratégia, eu estou falando isso porque vai servir para você que está nos ouvindo aí, você que, né, pare e ouça, né, ouça. E minha mãe, eu não sei, né, com as outras pessoas, mas eu acredito assim que fui criado assim naquela época, e eu estou falando aquilo que foi real. Você não tem como falar assim que é mentira que eu estou falando, porque é verdade, porque eu vivi isso. Você não tem como discutir isso, porque eu vivi isso. Todas pessoas, quase todas, né, todas as pessoas que é envolvida nisso, e vai saber por quê. Aí minha mãe, a minha família, né, minha família, como minha mãe, minha tia Joaninha, ela conheceram uma pessoa em Garanhuns, na cidade, que ela mexia na área de espiritismo. Veja,
né, a influência. Aí você pode dizer assim, mas o que ele quer dizer com isso? Aonde ele quer chegar? Não, calma. Eu vou chegar ao ponto real da história, né? Aleluia. Louvado seja Deus. E a minha mãe e minha tia, né, como as pessoas foram embora naquela noite, e todo mundo fomos dormir. E eu ia viajar, eu ia sair de casa, eu acho que eram umas 7h30, 8 horas, que eu ia viajar, eu ia pegar o ônibus em Garanhuns, na rodoviária, umas 10h30. Então eu ia sair de casa umas 7h30, 8 horas. Aí fomos dormir de noite, minha mãe teve um sonho, dizendo que teve um sonho que o ônibus que eu vinha para São Paulo, ele ia capotar, ia virar, ia ser uma tragédia, e eu não, né, ela acordou lá para umas 5h30, né, da manhã, desesperada, chorando. Imagine, né, uma mãe que vendo seu filho que estava logo seria ir embora para São Paulo, e ela teve um sonho que vendo o ônibus que eu vinha que ia ser capotado, ia, né, uma tragédia total. E ela chorando ali, e ela chegou para mim e falou: filho, você não vai porque vai acontecer assim. Eu tive esse sonho e foi real, era real o sonho. Aí beleza, eu disse: não, mãe, não posso cancelar a passagem, está tudo comprado. E passando aquele momento, ela chegou, me aconselhou, olha, né, minha mãe com toda a sensibilidade assim, né, disse assim, me aconselhou: tá bem, filho, você pode até ir, a estratégia, você pode até ir para São Paulo, mas você tem de ir na casa de fulano, que em Garanhuns, aquela pessoa lá que é espírita. Você vê aonde a palavra de Deus ela nos proíbe da gente procurar essas coisas. Você vê a minha mãe, sem informação nenhuma, ela estava me aconselhando e procurar ajuda de espírito, de demônios, né, de forças negativas, e me aconselhando de eu ir lá pedir ajuda. Veja que a consciência da pessoa, né? E eu, cego espiritualmente, sem entendimento também da palavra de Deus, o que é que um cego pode fazer? Guiado por outro cego, vai cair os dois no buraco, não é verdade? Porque minha mãe não sabendo de nada da palavra de Deus, mas dizendo que tinha Deus. Eu, a mesma maneira, sendo guiado pela minha mãe que estava cega, eu também cego, não tendo também conhecimento da palavra de Deus, ignorando também a palavra de Deus, porque sempre eu ignorava a palavra de Deus, como aquele varão que lá em Lagoa do Ouro que veio falar do evangelho, e eu falei para ele que não queria saber, porque eu estava cego espiritualmente. E eu, naquele momento, eu falei: tudo bem, mãe. Para acalmar minha mãe, eu disse: tudo bem, eu vou lá. Mas me chama quem? Ela me chama Manuel, outro Manuel, que é o marido da minha tia Joaninha, que eu não sabia onde era essa casa lá em Garanhuns. Aí ela me aconselhou levar a Manuel, né? Uma mulher que chama Mané Santana. E ele iria me dar uma força, né, para me ajudar e levar até lá a casa dessa mulher. E chegando lá, né, na casa dessa mulher, de manhã, eu acho que eram umas 8h30, 9 horas. Aí batemos na porta, a mulher, nós entramos, né? E aquela mulher estava naquele momento, estava escolhendo feijão em cima da mesa, né? Ela despejou acho que meio quilo de feijão em cima da mesa assim, e ficou escolhendo as pedrinhas, né, tirando. E aí a Maria Santana entrou, eu não conhecia ela, eu conhecia de vista. E aquela Maria Santana chegou, falou para aquela mulher: o negócio seguinte é assim, nós somos, ele aqui é filho da Quitera. Ela já sabia, é filho da Quitera, e ele vai viajar hoje para São Paulo, e ela teve um sonho assim, e ela queria consultar a senhora, que saber se o sonho seria legal, se ia, né? Qual é as estratégias de Satanás? E aquela mulher disse aqui, responder naquele momento, disse: não, tudo bem, acalma um pouquinho aí que nós vamos ver, vou
Vou terminar aqui o serviço aqui e nós vamos ver. Ah, tudo bem. E você vê, eu cego, né? Eu falo para vocês, cego. Se fosse depender dessas forças, desses espíritos, eu estaria morto. Mas Deus tinha um projeto na minha vida aqui em São Paulo. Deus já estava preparando o momento certo de me alcançar aqui em São Paulo. Você está entendendo? Veja os projetos de Deus, como Deus age na vida de uma pessoa. Deus age. Assim como está escrito aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 37, a Bíblia diz aqui que nem para Deus nada é impossível. Deus tinha um projeto. Deus estava traçando um caminho para que eu chegasse até Ele. E no momento certo Deus ia me resgatar. E eu, inocentemente, me dirigi à sala daquela mulher, no tipo um quartinho, e aquela mulher se dirigiu também lá e se manifestou lá nos demônios lá. Naquela época eu tinha na minha consciência que aquilo seria o quê? Bom, né? Mas eu tinha uma cisma. Cada ser humano, ele sabe dentro de si o que é certo e o que é errado. Ele sabe. Tá entendendo? E aquela mulher lá, imagina, ela cega também, cega espiritualmente, né? Servindo aí a forças negativas, a demônio, a Satanás. E ela começou a invocar lá, fumando. Ó, fumar não é de Deus. Então lá tinha cigarro lá. Lá também tinha imagem de escultura. Não é de Deus. Tipo, qualquer imagem de escultura que coloca na parede não é de Deus. Lá tinha um monte. No momento que ela estava escolhendo o feijão lá, aí tinha um corredor muito grande, assim, um corredor que tinha 1,5 metro, assim, bem longo assim. Aí nós ficamos no corredor e ela escolhendo o feijão lá, e eu dei uma passeada no corredor lá e tinha uma porta aberta, uma porta sem porta, só a entrada, mas não tinha porta para fechar. Era um salão bem grande, um salão muito grande. Aí eu coloquei a cabeça assim, que eu era muito curioso, por isso que é muito bom, né, a gente ser curioso, não curioso pro lado do mal, mas sempre curioso pro lado do bem, pro lado da palavra de Deus, ser curioso em saber a verdade, né? Ser curioso. Muitas pessoas criticam a palavra, criticam as escrituras, criticam o cristianismo, criticam os cristãos, os crentes, mas eles só apenas criticam. Seja curioso, queira conhecer para poder criticar. Conheça a palavra, conheça a verdade, leia. Se o cristão ou um crente falou para você uma coisa, você não debata sobre ele. Tá bem. Pois então onde é que está escrito que você está falando? Vá lá. Abra. Você que é católico, abra a Bíblia católica, vá lá. E você leia você mesmo. Tire as suas dúvidas. Não feche os olhos para a verdade. Isso era ignorância minha. Eu sempre criticava, mas eu nunca conhecia a verdade. Eu nunca tive essa oportunidade de chegar, né, abrir as escrituras e falar e ler. Para começar, logo chegarei lá. E nem saber ler eu sabia. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele me capacitou e me ensinou a entender essa palavra aqui, ó, que é as Escrituras Sagradas. E toda a honra, toda a glória, todo louvor é dado a Ele. Ele é que é merecedor de toda a honra, toda a glória. Por isso eu não posso esquecer disso. Não posso. Eu estou aqui gravando isso aqui para deixar em arquivos, porque eu não posso esquecer isso. O que Deus fez por mim. E também aquilo que Deus pode fazer também por você. Amém? Louvado seja Deus. E ocorreu que naquele momento eu olhei assim, ó, dentro daquele tipo um salão muito grande. Era cheio de faixa lá dentro, pintado. E eu olhei, olha, no canto da parede era cheio de imagens de escultura. Tinha Aparecida, tinha de Cristo na cruz ali. Era um monte mesmo. Era uma atrás da outra assim, ó, encostado na parede. E eu fiquei assim olhando, nossa, parecia uma loja. Lotado, né? Você vê aonde as imagens de escultura vão parar? Vão parar aonde? No centro espírita.
Você vê que aquilo não é de Deus? Não é de Deus. As escrituras dizem aqui, ó. Pode ler, você que é católico aqui, ó. Leia aí, ó. Em Êxodo capítulo 20, fala sobre isso. Em Apocalipse, né? 21:8, diz que ficarão de fora os idólatras. Em Apocalipse 22:15, ficarão de fora também os idólatras. E você fica batendo na tecla que não dá ouvido à palavra de Deus, né? Se eu tivesse morrido naquela época, eu estaria no inferno. Mas graças a Deus, Deus me resgatou através do sacrifício dele que ele fez na cruz. E através do sangue de Jesus Cristo, ele nos purificou. Aleluia! Louvado seja Deus. E eu olhando ali, vendo aquelas imagens tudinho ali, aí eu voltei para trás. Aí a mulher já chegou ali, já chamou nós, eu e o Manuel, que estava ao meu lado. Aí nós entramos dentro daquele quartinho, ela sentou lá e começou, pegou um cigarro, foi um cachimbo, e começou a tocar fogo naquele cachimbo lá, e levantar fumaça, estralar com o dedo, e sei que, olha, foi horrível. E eu só não fui devorado por Satanás porque Deus tinha um projeto na minha vida. Mesmo eu não conhecendo a palavra de Deus, quem sabe você aí, ó, não é destruído ainda porque Deus tem um projeto na tua vida ainda. Eu profetizo isso na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. Por isso que o diabo não te levou ainda. E ocorreu que o diabo não me levou naquela época porque Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano. Deus tinha me escolhido aqui. Quando eu chegasse aqui em São Paulo, Deus ia fazer um meio de me resgatar das trevas, me trazer eu das trevas para a sua luz, que é a luz do Evangelho. Aleluia! Louvado seja Deus, tu és digno, Senhor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Oh Deus. É verdade, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. É verdade, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele pensava em mim, pensava em você também. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. É como diz esse louvor, né? Essa letra desse louvor fala sobre isso. Deus pensava em mim, pensava em você também. Com certeza, Deus pensou em mim naquele momento. E aquela mulher começou a se manifestar. Ela era uma mulher de idosa, imagino que deveria ter umas 48 anos, 50 anos, acho. Bem, você sabe, aquela mulher do norte, bem sofrida, né? Acabada através da idade, através da correria do dia a dia. E ela, você olhando para o rosto dela, eu comecei a olhar para o rosto dela e eu sei que ela foi tomada por uma força demoníaca, que ela foi mudando o rosto, foi mudando e ficou com voz de homem e o rosto de homem. Você veja como é satânico essas coisas. E ela começou a falar, né, com voz de homem. Com voz de homem. Misericórdia. Começou a nascer, assim, você olhava assim para ela, assim, pro rosto, é tipo uma sombra, é uma esquisita assim, uma sombra com, né, dá pra ver o rosto de homem, às vezes sumia, voltava da mulher, depois, sabe como é que é? Embaraçado. E ele começou a falar lá, dizendo que, né, que ia proteger o busão, ia proteger o ônibus, que podia vir em paz para São Paulo, que o ônibus não seria capotado porque estaria dentro do ônibus. Em nome de Jesus não estava dentro do ônibus, porque Jesus estava dentro do ônibus. Em nome de Jesus, né? Porque se fosse depender dele, com certeza ele não só virava o ônibus, ele capotarava o ônibus, né, 200 vezes, né?
porque graças a Deus, porque não virou e não aconteceu nada no ônibus, porque o meu Salvador, Jesus, o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, estava no controle de tudo, né? E por isso não aconteceu nada. E nós saímos de lá e viemos para a rodoviária, catemos o ônibus e viemos embora. E chegando aqui em São Paulo, passou muito tempo aqui em São Paulo. Eu passei aqui, eu acho que uns 3, 4, 5 anos. E eu voltando, né? Voltando para fechar uma coisa que eu tinha falado no começo, mesmo no meio deste testemunho, onde vai chegar. E trabalhando aqui em São Paulo, e eu sempre escrevendo para minha mãe, mas não citando o nome do meu pai. Não, porque ele tinha feito uma coisa que tinha me entristecido bastante. Tinha me entristecido muito. E eu, passando tempo, e minha mãe sempre cobrando de mim isso. Fale com seu pai. No momento que você estiver escrevendo alguma coisa para ele, fale, cite o nome dele. E eu sempre, no momento que estava escrevendo, eu sempre faltava força. Não escrevia. Não falava o nome de todo mundo, mas no nome dele não citava. E foi passando o tempo. Aleluia. Foi faltando tempo. E começou a virar uma viravolta em minha vida. E eu trabalhava ali no Centenorte. E depois fui mandado embora de lá. Fui trabalhar em outro lugar. Depois fui mandado embora lá, não pedi as contas de lá. Vim trabalhar aqui no Ipiranga. Depois lá do Ipiranga, vim aqui para São Caetano. Veja a estratégia de Deus. Deus continuando trabalhando. E ocorreu que um dia, né, na época, né, a minha sogra, ela era doente e ela foi, um dia adoeceu e ela foi até o médico, né? Como ela não tinha muitas forças nas pernas, olha o que Deus vai fazer na vida dela. Deus vai usar ela para me alcançar através do Evangelho, como Deus tem feito na vida de outra pessoa. Deus tem feito na vida de outra pessoa, usando para te alcançar você aí. Veja, Deus usa. Deus usou a vida de quem? Do Rogério, o meu cunhado, pessoa viciada, né? Mas Deus tem usou ele na época. Eu imagino como hoje, que quando eu morava no Ipiranga, que era numa academia do Palmeiras, aí nós internamos ele, o Rogério, em vários lugares de tratamento para pessoas, né, de química, né, que usa essas coisas. E ele lá onde ele estava internado, ele recebia, né, tinha estudo bíblico, tinha palavra de Deus, e ele, quando ele saía de lá, saiu uma benção. E ele, quando via visitar nós no nosso lar, ele trazia o Evangelho, pregava o Evangelho para mim, para minha esposa, né? E ele falava até das imagens de escultura, eu ficava muito bravo. Ficava bravo com ele. Ele falou, vamos não pegar leve aí, hein? Pega leve. Eu não gosto que fale das imagens. Eu era fanático, eu era fã, eu era religioso, né? Não podia nem falar mal das imagens de escultura. Mas eu era um religioso cego. Eu não tinha conhecimento. Como é que eu não tinha conhecimento? Ninguém tinha me falado do Evangelho para mim. Eu não tinha lido as escrituras nunca. Como é que eu, né, eu ia defender uma tese que recebi de meus pais, de uma orientação que recebi do meu pai e da minha mãe, mas sem base bíblica. Você está entendendo? É igualmente você que está me ouvindo aí. Aí veio você estar defendendo tanto uma coisa que não serve de nada. E aquilo que você deveria defender, você rejeita. Você diz não. Está entendendo? Fica este ponto de interrogação aí para você pensar e repensar sobre isso. Quem sabe você está defendendo uma coisa que para Deus não serve de nada. E aquilo que você deveria, né, defender, você rejeita. Você diz não. Está entendendo? E ocorreu que o meu cunhado, ele vinha, falava. Mesmo eu não querendo ouvir, ele falava. Persistindo que ouvir. Lima,
A palavra de Deus diz assim, as imagens não é de Deus, só é assim, assim. E eu ali sendo recebendo aquela palavra, eu mesmo assim, por dentro de mim, pulando de raiva assim, eu ouvia. E Deus já estava trabalhando na minha mente, no meu coração, preparando o momento certo. E, então, eu quero deixar claro aqui, registrado, que o Rogério, ele fez parte, Deus usou ele para trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para a minha vida também. Eu não posso esquecer isso. No momento que eu morava lá na Academia do Palmeiras, no Ipiranga, na época. E quando eu me mudei de lá do Ipiranga, que veio aqui para São Caetano do Sul, a minha sogra, como eu estava relatando para você, né? A minha sogra também sentiu-se mal e foi ao médico. E ela estando lá no médico ela antes de chegar no médico, no hospital, dizia que o lugar que ela tinha ido lá no médico lá era uma ladeira, assim, uma descida. E aconteceu que ela trupicou lá num lugar lá, pisou num lugar meio buracado lá e ela caiu. E veio uma pessoa da igreja que ela não conhecia, né? Ela nem sabia que era da igreja. E aí ela veio lá, ajudou ela, colocou de pé e sentou ela lá num lugar lá, e que ela nem conhecia. E ela falou: oi, tudo bem? E eu estou citando essa pessoa que levantou ela, era a irmã Nancy. E o irmão, né, que é o marido dela, que é Missia, o irmão Missia. A estratégia de Deus começou movendo as águas. Minha sogra, ela não tinha firmeza naquela que ela falava. Às vezes ela era cristã, às vezes ela não era, às vezes ela era testemunha de Jeová, às vezes não era. Ela sempre foi assim. No momento da sua vida, no final da sua vida, foi que ela veio aqui no meu lar, na minha casa, depois que eu me converti ao cristianismo. Eu que cheguei até ela e levei o cristianismo para ela, e ela se converteu no último momento, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, e partiu para a glória salva em Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E naquele momento, a irmã, usada por Deus, com sabedoria de Deus, perguntou para a dona Cida, que ela tinha acabado de cair: a senhora tem um telefone para a gente entrar em contato com a senhora depois? Ela falou sim, e passou o número de telefone. E ali a irmã foi embora e ela entrou no médico lá. Passando um período de tempo, imagina 1 mês, 2 meses, a irmã liga para ela para fazer uma visita e fazer um culto, se poderia. A minha sogra morava aqui, próximo fora de São Caetano do Sul. E aí a minha sogra, a irmã perguntou: a senhora se lembra de mim? Ela falou assim: não, eu sou aquela pessoa que levantou a senhora lá no hospital. A senhora se lembra? Aí ela lembrou: ah, sim, lembro sim. Aí ela chegou, a irmã perguntou para ela: senhora, eu posso fazer uma visita para a senhora e fazer um culto em sua casa? Aí a minha sogra disse: não, aqui da minha casa é tão apertadinho, mas eu vou falar com a minha filha, que o meu genro mora na outra rua, e a casa dele é grande. Sim, com certeza, que a minha casa onde eu morava antes era 4 cômodos, era bem grande. Aí, quando eu cheguei em casa, a minha esposa perguntou para mim: Lima, a minha mãe ligou para mim hoje e disse que uma pessoa da igreja evangélica, né, quer fazer uma visita para ela, mas só que na casa dela é muito apertado. Ela disse se podia fazer aqui. Aí eu, com toda a ignorância, respondi para minha esposa dizendo que não, mas aqui tudo bem, se ela quiser fazer aqui, tudo bem, pode fazer, mas só que eu não vou participar, né? O diabo querendo arrancar, né? Mas a estratégia de Deus, aquilo que Deus pode fazer, Deus vai fazer. E chegou o dia, né? Chegou o dia marcado que ia ser, né, aquela visita. A minha sogra marcou lá na minha casa. Aí
Quando foi umas 7h30, eu acho que eram umas 8h, 8h30, 8h, 8h30. Aí a campanha tocou e eu fui atender. Foi eu que fui atender. Só que os irmãos, tudo com aquela elegância, dando boa noite, e eu sempre rebatendo aquilo ali, sempre falando uma coisa assim, grosso, boa noite. E os irmãos chegaram, boa noite, e eu, grosso, né, cara feia. Imagina, os irmãos não fizeram nada comigo e eu sempre tratando mal, né, mal. E eles entraram, aí na minha sala, tinha um jogo de sofá, eles sentaram lá, e tinha uma porta, e eu fiquei na porta, em pé. E aí, eu me lembro como hoje, contando. Eu contando pra você aqui, você que tá nos ouvindo aí, ó. Você vê, como o meu testemunho falando daquilo que Deus tem feito, que fez na minha vida. Que vai servir pra você também. Aleluia, louvado seja Deus. E, naquele momento, as irmãs, sendo usadas pelo Espírito Santo de Deus, e perguntou para mim, Senhor, o senhor não quer sentar também aqui junto com nós? Eu disse, não, eu não quero participar de nada. E fiquei em pé na porta, e aí começou o culto, e elas começaram a conversar lá, e todas as palavras que eles falavam, ela usada por Deus, ela envolvia eu lá na porta, em pé. Não é não? E eu ali ouvindo e entrando aquela mensagem. Teve uma hora que aquilo ali começou a me chamar a minha atenção. Tá entendendo? Começou a chamar a minha atenção. Aí eu cheguei e respondi de lá da porta. Tudo que você está falando aí está na Bíblia Católica? Aí ela, com toda certeza, está sim na Bíblia Católica. Você nunca leu? Eu digo, não. Mas como? Você nunca leu? Você que é católico, você nunca leu a Bíblia Católica? Eu disse, não. Olha, tá vendo? Ela respondeu para mim com toda a sabedoria de Deus. Tá vendo? Você disse que é católico e você não leu a Bíblia Católica? E eu, com toda a sinceridade naquele momento, eu respondi que não tinha lido, porque eu não tinha lido mesmo. Por isso, muitas pessoas, que você, que meu amigo, minha amiga, você que é católico, que está aí, não me leve mal. Leia. Eu não estou dizendo para você não leia a Bíblia Católica, você tem que ler. Leia. Leia as Escrituras, para que você venha ser alertado. Deus é o Deus que muda situações e dá visões e muda o cativeiro. Aquilo que você estava preso, uma religião, às vezes você está defendendo uma coisa que não é. Está entendendo? E eu já saí da porta e já fui assentando no sofá e comecei a ouvir aquela pessoa. Digo, mas tudo que você está falando aqui está escrito lá? Tá. E aí foi que Deus começou a trabalhar em minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E foi nesse dia que ela me fez o convite de ir à igreja. A igreja Batista, Voz de Cristo. E eu me dirigi, né? Como foi no domingo, eu fui à igreja Batista, Voz de Cristo. E lá, quando o pastor Arlindo perguntou assim, quem quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Eu fui, levantei a mão e fui até lá e aceitei Jesus como Salvador. E tudo mudou em minha vida. Só não fui antes, porque não era projeto de Deus ainda. Deus tinha um projeto na minha vida naquele momento, naquele dia. E eu louvo a Deus por isso. E tudo mudou em minha vida. Tudo mudou. Aquele vazio que existia antes saiu. Foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus. As dúvidas, eu falo para você hoje, você que é católico, que se converteu, né, que é católico, se converteu ao cristianismo, e às vezes se converteu ao cristianismo e está com cheio de dúvida, não se preocupe. Aconteceu comigo também. No momento que eu me converti ao cristianismo, eu passou uns 6 meses, eu cheio de dúvida. Porque eu era informado, eu estava recebendo uma informação da igreja, dentro da palavra de Deus, que não batia nada que eu tinha recebido em toda a minha vida. Você vê o conflito que deu. Está vendo? Veja o conflito que deu em minha mente. E eu, nesta época, eu trabalhava, né, no começo da Anchieta.
E ali eu conheci também uma pessoa abençoada também, que o nome dele, o apelido era até Tororó, o nome da pessoa, que era católica e tinha que se convertir ao cristianismo também. E ele um dia ele respondeu para mim: Manuel, você tem a Bíblia católica? Eu falei: não. Ó, tá vendo aí como eu era um católico relaxado, que nem a Bíblia católica eu tinha. Falava que era católico, mas não tinha a Bíblia católica. Ó. E ele disse assim: ó, eu tenho 2 Bíblias católicas em minha casa. Você quer uma? Eu disse: quero sim. E aí ele me trouxe essa Bíblia católica. E eu cheguei em casa e abri a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. E eu comecei a estudar. Li uma coisa e li a outra. Li uma coisa, nossa, batendo tudo. Tudo mesmo, né? E aí eu perguntei para mim mesmo: se eu morresse antes, eu estaria no inferno, por não ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo? Aí Deus me resolveu aquilo que eu estava necessitado, era de Deus, de Jesus. Jesus me preencheu aquele vazio que estava no meu coração. Mas eu tinha outro problema que era para ser resolvido. Quem? Eu precisava me batizar e precisava casar, que eu não era casado, eu era junto. E Deus fez tudo isso. Eu me casei, me batizei. E tinha outro problema, que era aquele lá do meio desse testemunho que eu falei sobre respeito do meu pai. Porque eu vivia debaixo de uma maldição que meu pai, aquelas palavras que ele falou antes, cobrava de mim. E quando foi um dia, Deus, o próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus, ele fez que eu ligasse para o meu pai. E eu pedisse perdão para ele. E eu vou pedir perdão para o meu pai. Aí quando foi um dia, eu liguei, na época, né, comprava aquelas fichinhas. E eu liguei para minha mãe. Eu ligava sempre assim, dia de domingo. Marcava que o telefone de lá do norte lá, de sair da casa da minha mãe até o telefone era longe. Aí eu marquei com ela: mãe, eu quero falar com a senhora domingo, mas só que eu quero falar com meu pai. Ela até se espantou lá, disse: nossa, você quer falar com o seu pai? O que você quer falar com o seu pai? Ela disse: não, eu vou falar com ele, é uma outra coisa. Aí, mas tu faz tanto tempo que falar com, tu não cita o nome do teu pai e quer falar com ele? Eu disse: sim, eu quero falar com ele. Tá vendo? Aí, quando foi no outro domingo, eu marquei pro outro domingo. Aí no outro domingo ela trouxe meu pai. Aí quando no outro domingo eu liguei no mesmo horário, falei com a minha mãe e perguntei pra minha mãe: mãe, o pai tá aí? Ela disse: tá lá fora. Chame ele, quero falar com ele. Aí ela chamou. Quando ele pegou o telefone, eu falei o nome dele: pai, e aí, tudo bem, pai? Disse: tudo. Pai, eu quero falar um negócio com o senhor. Aí ele falou: o quê? Eu quero pedir perdão. Pedir perdão, Senhor, pro Senhor. Só perdão? De quê? Perdão, Senhor, pelo Senhor, daquele dia. O Senhor se lembra daquele dia que o Senhor falou aquelas palavras comigo? E eu tenho na minha mente hoje. Sabe o que ele falou para mim? Filho, tanto tempo, né, passou. Era eu que deveria ter pedido perdão para você e você vem a mim pedir perdão? Quem falou aquilo ali foi eu, não foi você. Você veja, né? E eu pedi perdão pro meu pai e dele: não, tá perdoado. E eu louvo a Deus. Você vê, através do cristianismo, através da palavra de Deus, o mover de Deus e o trabalhar de Deus, ele começou a arrumar as coisas que estavam fora do lugar. Por isso que hoje, através desse testemunho, Deus vai começar a arrumar coisas na tua vida aí, que está fora do lugar. Está fora do seu controle. Você não tem conseguido controlar. Deus está agindo agora. Deus vai começar a mover as águas em teu favor. Aleluia. Louvado seja Deus. E ocorreu que pedi perdão pro meu pai me perdoou e foi só bênção. Só bênção. Aleluia. Louvado seja Deus. E chegou o dia de eu me batizar, me batizei. Chegou o dia de eu
me casei, foi o maior casamento que fiz aqui na Igreja Batista Voz de Cristo. E também chegou o dia, né, que eu ouvia falar que meus irmãos lá do norte estavam todos eles viciados em bebida, bebendo, né, e eu disse, eu coloquei como meta, vou levar o evangelho à casa dos meus pais lá do norte. E fui. Chegou o momento, no momento certo, Deus me levou lá no norte para pregar o evangelho lá. E foi um sucesso. Deus agiu naquele lugar. Alcançou muitas vidas naquele lugar, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Louvo a Deus. Deus é bom. Tá vendo? E Deus alcançou meu pai, alcançou minha mãe, alcançou meus irmãos, né? Alcançou as minhas irmãs, né? Alcançou outras pessoas que viviam naquela redondeza, foram ouvidas a palavra de Deus, e Deus tem feito grandes coisas naquele lugar, tem feito grande obra naquele lugar, né? Naquela casa lá do norte ali, Deus tem feito grande milagre, né? Esse é o meu testemunho hoje, né? E eu agradeço a Deus, né? Porque eu estava perdido e não sabia, né? Quando eu me converti ao cristianismo, me lembro como hoje, foi num domingo. Aí quando eu cheguei diante do pastor e levantei minha mão e declarei diante de Jesus, disse que ia aceitar ele como único e suficiente Salvador, o pastor me deu uma Bíblia de presente, uma Bíblia de capa dura. E eu imagino uma pessoa que nunca tinha lido as Escrituras, nunca tinha pegado uma Bíblia na sua mão, assim, na mão, e eu trouxe aquela Bíblia para minha casa, feliz, muito feliz. Nossa, parece que eu vinha voando, flutuando. Cheguei em casa, peguei as Escrituras e abri aquela Bíblia. E eu querendo ler aquilo ali, não entendendo nada. Não entendia nada, não sabia nem ler. Jesus, eu pedi a Deus, Deus, ajuda eu a entender isso. Eu não sabia nem ler. Por isso que eu louvo a Deus, Deus é tremendo. E Deus se moveu com o meu pedido e pediu, e o Espírito Santo entrou com providência e fez que eu entendesse as Escrituras. Por isso eu quero deixar alerta para você que está nos ouvindo aí. Às vezes você tem lido as Escrituras, você não tem nem entendido. Pare, ore a Deus, peça sabedoria, peça a Ele que nos ensine. O Espírito Santo, Ele é professor para ensinar. Eu me lembro que eu abria aquela Bíblia, não entendia nada, gaguejava mais do que lia, e ninguém entendia o que nem eu entendia o que estava lendo. Mas louvado seja Deus, que Deus é Ele que nos capacita, é Ele que nos chama e Ele nos capacita. Deus não está, né, chamando os capacitados. Não, Ele está chamando você. Ele te chama e Ele mesmo capacita. Assim aconteceu. Aleluia. Eu quero deixar aqui claro, tudo que eu falei neste testemunho não é para dizer, não é para me achar que eu sou tal. Não. Isso é para dizer para você aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Deus faz o impossível para nos alcançar, né? Deus fez a minha vida, usou, né, pessoas queridas que estavam à nossa volta, né? Usou pessoas que achava que não conhecia de nada, mas Deus usou. Deus usou para nos alcançar, para trazer uma palavra que viesse ao encontro ao meu coração. Eu louvo a Deus por tudo. Eu agradeço pela oportunidade que tenho
por este momento, por eu estar aqui neste momento e por aquilo que Deus tem feito em minha vida, no meio da minha família, né? Por isso hoje, toda a minha família, meus irmãos e irmãos, todos eles ouviram a palavra de Deus. Todos eles, né? Ouviram a palavra de Deus, né? Aleluia. E eu sou grato a Deus por isso. Eu não posso esquecer disso. Deus é bom. O diabo é que não presta. Está entendendo? Por isso você que está nos ouvindo, você que ouviu este testemunho, você que tem nos ouvido, você que parou neste momento ao seu algo a fazer e começou a ouvir essa palavra, que Deus ilumine a sua vida e que Deus toque em seu coração, porque às vezes Deus toca, mas às vezes você não quer ser tocado, você recusa. Ao terminar este testemunho, né, Deus já está falando com você. Desde que eu comecei esse testemunho, Deus já está falando com você. Tá vendo? E Deus é fiel. Deus muda as pessoas. Só basta as pessoas quererem ser mudadas por Ele. Que às vezes Deus quer mudar, mas às vezes as pessoas que estão querendo, né, não querem ser mudadas, né? Que é o homem que deve ser mudado, não é Deus. Deus nunca muda. Deus quer mudar o homem. Deus quer trazer o homem de volta das trevas para a sua luz. Assim como eu estava nas trevas, vivia nas trevas, certo? Mas Deus veio com a sua mão forte, com a sua mão poderosa. Ele nos tirou lá onde eu estava, nas trevas, né? Achando que tinha Deus, chamava até o nome de Deus, mas não era salvo, né? Aleluia, louvado seja Deus. E para que eu venha terminar esse testemunho, eu quero deixar essa palavra, né, que está aqui em João capítulo 3, né? Gostaria que você, na sua casa, onde você estiver, quem sabe você é uma pessoa religiosa, você defende sua religião com unhas e dentes, mas não defende a palavra de Deus com essa mesma força. Às vezes você morrerá até pela sua religião, mas você não morreria pela mesma palavra de Deus. Às vezes você, né, alguém quando fala da sua religião, você até se ira, né, fala até coisas que não convém. Mas às vezes quando você ouve, né, pessoas falando mal do evangelho, você não usa levantar a sua voz para defender. Está entendendo? Então, os valores estão trocados. Você está defendendo uma coisa que às vezes não é tão importante. Está vendo? Porque quem vai entrar lá no céu não é a religião, mas não, é aquele que faz a vontade de Deus, é a palavra de Deus. O que você deveria defender é o que? É as escrituras, a palavra de Deus, aqui registrado. Não é a marca. Não é a marca. Está entendendo? Defenda a voz de Deus, a palavra de Deus. Sim, isso você deve defender com unhas e dentes, porque ela é a palavra de Deus. Não queira defender a placa, a religião, a marca. Não. Mas defenda a palavra. Aqui em João 3,16, no versículo 1, eu gostaria que você na sua casa lesse todo esse capítulo. Eu vou ler a partir do versículo 16, mas é bom que você lesse no versículo 1. Fala sobre este homem também, Nicodemos, que era um religioso. Ele era religioso, mas você vê um religioso que cumpria todas as suas regras, mas não era salvo. Está entendendo? Igualmente você aí, ó, que está nos ouvindo. Você é um religioso, cumpre com todas as suas regras, né?
defende as suas regras, mas não é salvo. Igualmente quem? Nicodemos. Está entendendo? Nicodemos, um homem, né, mestre, conhecedor de toda a lei, tinha um conhecimento profundo nas leis de Deus, mas religioso. Está entendendo? Veja que no versículo 1, a Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Olha, príncipe, um homem com a capacidade de informação elevada acima de qualquer outra pessoa. O homem tinha uma informação enorme, profunda, dentro das leis de Deus, no Velho Testamento. Ele era uma pessoa informada. Mas você vê que aonde chega o ponto da palavra de Deus, mais religiosa. Jesus chega e começa a mudar a história daquele homem, né? Mas Nicodemos, tem um ponto de Nicodemos que chama a nossa atenção, com certeza vai chamar a tua atenção. Ele era uma pessoa curiosa. Ele era um religioso, sim, mas ele tinha curiosidade. Ele queria saber um pouco mais. Foi nesse pouco mais que ele veio conhecer Jesus, a verdade. E a Bíblia diz: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Aconteceu com Nicodemos, aconteceu comigo, e aconteceu com outra pessoa que está aí, ouvindo em qualquer lugar deste planeta. Ela é religioso, mas quis conhecer um pouco mais. Quem sabe você quer conhecer um pouco mais hoje? E Deus vai fazer a obra. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, eu gostaria de deixar para você esse capítulo. Você na sua casa, onde você estiver, você leia com atenção. Leia. Em João capítulo 3, fala sobre Nicodemos, começando do versículo 1, né? E você vai lendo. Tá entendendo? Eu quero deixar só ler o versículo 16 em diante, né? E vou encerrar o meu testemunho. Aleluia. Louvado seja Deus. Fala aqui, versículo 16 de João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. O projeto, os planos de Deus, Deus deu seu Filho unigênito. Deus só tinha um único filho. Ele deu com um propósito. Que propósito? Para que eu e você tivesse vida eterna. Você que acredita em vida eterna, Jesus é a solução. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só depende de quem? De mim e de você, de ser salvo. Você pode perguntar nesse momento, mas qual? Não, só Deus sabe. Não, mentira sua. Porque se a gente abrir as Escrituras e for ler um texto que está registrado dentro da palavra de Deus, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Todas. Deus quer salvar todos. Deus quer salvar todas as pessoas. O problema é, as pessoas não querem ser salvas. Um começa a acreditar em outra coisa. Um diz não para Deus. Outros acreditam até em madeira, em pedra, em pau. Mas não acreditam na palavra de Deus. Tira os ouvidos de Jesus. Acredita em todas as mentiras do mundo, mas não acredita na verdade. E essas pessoas será fora, será ficado de lado. Por isso hoje, eu como profeta de Deus, eu como servo de Deus, eu estou aqui para te orientar, para te alertar aquilo que Deus pode fazer em tua vida. Deus está dando o plano, está dando as estratégias de você sair das trevas e vir para a luz. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia.
Santo Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia. Obrigado pela sua palavra que tem falado nos nossos corações. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome. Toda honra e toda glória, todo louvor e toda a nossa gratidão é dada a ti. Ó Deus, fala com cada vida, cada pessoa, cada vida que está no seu lar, está na sua casa. Ó Deus, onde estiver, uma vida que precisa do teu poder, precisa do teu milagre, precisa de uma transformação e de uma mudança. Tu és o Deus que muda qualquer situação. Assim como está registrado em Lucas capítulo 1, versículo 37, nada é impossível para ti. Tu pode mover as águas em favor dessa pessoa, desta vida, Pai. Oh Deus, nós te louvamos e nós colocamos para essas pessoas, essas vidas, a tua presença. Oh Deus, em nome de Jesus, opera agora, Senhor, em nome de Jesus. Santo Deus, move as águas agora, em nome de Jesus. Oh Deus, que através, Pai, deste testemunho, oh Deus, que venha alcançar vida para o teu reino. Pessoas venham ser impactadas pela tua palavra. Pai, que tudo aquilo que foi do homem, tudo aquilo, Pai, que foi da natureza humana, seja caída, Pai, no esquecimento. Mas aquilo que foi produzido pelo teu Espírito, Pai, que venha fazer um efeito na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é a minha oração neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa a minha vida, a vida da minha esposa. Põe a vida de todos os meus familiares, de perto e de longe. Pai, que venha ser fortalecido pelo poder que há em teu nome. Em nome de Jesus. É isso que eu oro. Já agradecendo, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Pai. É verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe a sua vida. Que você que parou este momento para ouvir esse testemunho, que Deus venha falar profundamente ao seu coração. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Fica na paz. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.